Muito bem, né, gente? Mais um convidado aqui na nossa sala de visitas, no nosso programa Bate-Papo. E agora eu converso com o professor Ricardo Bayer. O professor Ricardo Bayer é psicoterapeuta. Ele tem uma clínica aqui em Curitiba, que é a clínica de hipnose, a Hipnose Paraná. E não só a hipnose, mas ele trabalha na sua clínica diversas ferramentas de diagnóstico, tratamento e cura para problemas dos mais diversos possíveis. E hoje ele vai falar para nós sobre constelação familiar. Professor Ricardo, seja bem-vindo. Ok, vamos lá, vamos falar sobre esse assunto aí, que é um dos assuntos das práticas integrativas. Qual é a origem da constelação familiar? Quem desenvolveu a constelação familiar foi um alemão, Bert Hellinger é o nome dele. Ele era teólogo, pedagogo e psicoterapeuta. E ele desenvolveu a constelação familiar através da prática. Ele partiu da prática para a teoria, né? Um caminho um pouco inverso, né? Da prática para aquilo que poderia se tornar ciência. Apesar de que a constelação familiar não é considerada uma ciência, é considerado muitas vezes uma pseudociência. Então foi Bert Hellinger. Ele nasceu em 1925, morreu agora em 2019. Também passou pela guerra. Lutou ali pelos nazistas, foi preso na Bélgica e ele utilizou até a própria história dele para desenvolver, né? Professor, porque você é um estudioso no assunto, né, professor Ricardo? Na tua ótica, qual foi a visão que o criador dessa técnica teve? Qual o insight que ele teve de mundo, da sua tela mental para dizer, vou criar isso para demandar aquilo? Bom, primeiro ele viu um problema, né, que é os conflitos familiares, os conflitos de relacionamento. Perfeito. Então a constelação familiar, ela tem como pretensão atuar nos conflitos de relacionamentos, principalmente familiares, mas nos diversos relacionamentos, como por exemplo, núcleo de trabalho, né, conflitos de negócio, um contrato social, né? Então, ele trabalha com relacionamentos. Dentro de relacionamentos, ele decidiu trabalhar esse sistema levando o indivíduo a conseguir enxergar de fora aquilo que ele estava dentro. Então, por que a constelação... E por que a constelação familiar, né? No alemão, muito pouca gente sabe disso, mas a palavra significa Familiensteller. Isso é do alemão. E Steller não tem a ver com constelação. Quando foi traduzido para o inglês, foi para Family Constellation. Steller significa mais ou menos assim, lugar. É como você observa. Vai um pouquinho para formato, assim, né, para traduzir para nós. Então é como se ele conseguisse... ele desenvolveu uma técnica que levava o indivíduo que está com o conflito familiar observar de fora todas as peças, inclusive a si próprio. Ele entra naquele núcleo de discussão, naquela problemática, só que ele é tirado daquele tabuleiro e é colocado ele para ver o que está acontecendo. Isso. É isso? Exatamente. E através de enxergar de fora, né, na constelação familiar não se usa essa fala que eu vou falar. Mas é como se você tivesse uma visão de passarinho. Isso não está lá na teoria da constelação familiar, nos estudos da constelação familiar. Mas, e aí ele faz isso para que a pessoa possa entender as emoções. Se colocar no lugar do outro? Para um antropólogo essa frase é impossível, né? Mas sim, seria mais ou menos assim. Então, por exemplo, né, vamos imaginar que eu estou enxergando lá, eu, meu pai e minha mãe. E eu sempre critiquei meu pai quando eu estava lá dentro. Mas quando eu estou fora eu consigo ver, puxa, eu consigo entender um pouquinho as razões do meu pai, o cenário do meu pai. E aí, com isso, eu posso fazer uma reavaliação, uma redecisão diante daquele conflito. Eu antes de lhe convidar aqui, professor Ricardo, eu dei uma olhada assim, amplacê, sobre a constelação, e lá nos diversos artigos ele falava sobre, eu não sei se é o seu termo, me corrija, por favor, vidas passadas, transferência genética, transferências de vida, predisposição familiar, falava muita coisa ligada àquilo que acontece, vou usar um termo aqui, comigo ou conosco hoje, tem muito a ver com o que já aconteceu com familiares em vidas passadas. Isso. O que você poderia falar para nós a respeito? Então, na constelação familiar, a gente vai encontrar muita gente que vai trabalhar
esse contexto que você traz, e eu vou trazer a palavra que é utilizada na constelação familiar, que é a palavra transgeracional. Transgeracional. Isso. Okay. Um indivíduo, um profissional, pode olhar esse transgeracional de maneira espiritual. Ok. Nós vamos ter consteladores Usar a palavra kármica aí, né? Vão ter constelações. Se fosse o caso. Existem consteladores que vão olhar isso de maneira espiritual, mas eu entendo que não precisa olhar de maneira tão espiritual como metafísica, né? Ok. Mas eu vou te dar um exemplo meu, né? Eu sou descendente dos dois lados, eu sou descendente de pessoas que sofreram por causa da Segunda Guerra Mundial, né? Da Primeira e da Segunda, né? Okay. Então são refugiados que, né, diante da perda da Alemanha, da guerra, fugiram para o Brasil, né, ali com a abertura que o Brasil dá, e esse povo veio para o Brasil, e principalmente esse povo ganhou terras, Getúlio Vargas, por exemplo, deu para esse povo terras aqui no sul do Brasil. Perfeito, né? ok. E eram terras assim bem difíceis de se lidar, né? Montanhas, grotas e tudo mais. Então esse povo, ele não tinha outra alternativa para pensar na vida do que trabalhar. O que restou para eles era arregaçar as mangas e trabalhar. Vamos ver. Então eu, Ricardo, sou uma pessoa que, quem me conhece, minha família sabe, eu sou um cara que não consigo ficar parado. Eu tenho que estar o tempo todo me movimentando, eu tenho que estar trabalhando. Se eu estou em casa, eu estou trabalhando, se eu estou no meu trabalho, eu estou trabalhando. Claro, isso pode ser positivo ou negativo também, mas eu consigo perceber através da transgeracionalidade que eu adquiri esse tipo de informação. Como? Espiritualmente? Não necessariamente. Eu vi minha mãe fazendo isso, que minha mãe viu meus avós fazendo isso, que viu meus bisavós fazendo isso, e foi passando através de comportamento, palavras, foi passando isso para mim. Mas tem um pouquinho aí, a ciência até explica isso, a antropologia explica isso, que é a transferência genética, né? Genética ou também de comportamento. Ou de comportamento. Não necessariamente genética. Por isso, pseudociência. O que significa pseudociência? Pseudociência é uma prática que se utiliza de outras ferramentas da ciência para se fazer. Então, sim, a constelação familiar se utiliza de outras ferramentas que são ciência. Ela não é ciência pura, mas é uma pseudociência. Hoje é muito comum, aqui no Brasil, alguns juristas, magistrados, juízes, a área do direito muitas ferramentas da constelação para demandar algum assunto ligado à área, não existe? Sim. Principalmente quando há uma área de conflito familiar, uma demanda sobre terras. Você já deve ter visto isso muito, né, Ricardo? Com certeza. Eu não vi na prática, eu até tenho curiosidade de ver na prática isso acontecendo. Como é que é? Mas eu sei, né? Já vi textos, já sei dessa informação que se utiliza no meio jurídico para se desencadear conflitos, se utiliza a constelação familiar com o mesmo objetivo. O juiz tem a intenção, ou o mediador tem a intenção de ajudar aquele indivíduo que não está conseguindo ceder, porque muitas vezes não consegue enxergar todo o contexto. Só consegue se ver como vítima, só consegue se ver como sofredor e não consegue enxergar o todo. E ali se utiliza, muitas vezes, através do teatro. Mas pode se utilizar através de bonecos, pode se utilizar através de outros objetos. É criar um contexto ali. Exatamente. Para a pessoa olhar o todo, é isso? Através da constelação. Aquela constelação. Imagine constelação. Você olha uma constelação. Ele olha, puxa vida, olha que coisa feia que eu estou fazendo na minha casa, no meu serviço, né? Eu vejo alguém interpretando o meu papel ali. É como se eu me visse no teatro alguém interpretando o meu papel. Ou talvez eu consiga ver, puxa vida, agora entendi por que o Mário está fazendo aquilo comigo. Perfeito. Não é comigo, ele que está sofrendo. É mais ou menos aí. Perfeito. Ricardo, uma última pergunta. Lá na sua clínica, você que trabalha com várias ferramentas, que eu acabei citando no exemplo, ferramentas de diagnóstico, tratamento e cura de várias patologias psicoemocionais, né? Você utiliza também essa ferramenta vez ou outra? Então, eu não utilizo ela de maneira formal. Ok. Por quê? Porque eu não me considero um constelador familiar.
ok? Mas eu conheço toda, então às vezes no meio de um processo com um paciente eu vou usar... Você usa a técnica. Exatamente. É isso? Eu não sou constelador familiar, eu entendo dele, inclusive estou estudando bastante ele, talvez um dia eu vou dizer, eu sou constelador familiar, mas em alguns momentos eu utilizo. Mas ela é aplicável? É aplicável, claro. A teoria dela é totalmente aplicável? É aplicável. Isso mesmo. O Ricardo Bayer tem aqui em Curitiba, no estado do Paraná, uma clínica de hipnose clínica, né? Já há quanto tempo você está ali no teu escritório? Na 7 de setembro eu estou desde 2017, 5 anos, estou fazendo 6 anos lá na 7 de setembro agora, e antes eu estava no edifício Asa, há alguns anos também, agora nem sei dizer quantos anos. Bom, se você quer conhecer um pouco mais sobre a aplicação da hipnose clínica para tratamento de várias demandas em termos de saúde, de distúrbios familiares, de trabalho, nós vamos colocar aqui na tela, né, para você conhecer mais, e também as várias técnicas que o professor Ricardo utiliza na sua clínica para poder ajudar as pessoas. E hoje o conflito emocional é muito grande, né, Ricardo? Sim. E graças a Deus as pessoas estão entendendo que cuidar da mente não é algo feio, né? Eu chegar e dizer, não tô legal, preciso de um auxílio de um profissional. Não é feio, né? Feio seria não cuidar da mente. Pois é. Então, de novo na tela ali, o endereço para você conhecer um pouco mais do trabalho do professor Ricardo, está ali o professor Ricardo Bayer, psicoterapeuta, você acessa ali as redes sociais, @hipnose_Paraná e fica sabendo um pouco mais sobre o que é a hipnose clínica, o trabalho do professor Ricardo e todas as ferramentas que ele utiliza. Professor, muito obrigado pela sua vinda aqui, viu? Valeu. Bom, e a você de casa, estamos chegando no final do nosso programa, eu quero agradecer a sua companhia. Aqui na tela vai aparecer o telefone de contato da nossa produção, 999 14 13 46. Você pode mandar o seu alô, o seu recado, a sua sugestão de pauta e pode falar também da onde que você está assistindo o nosso programa de qualquer lugar do Brasil e do mundo através da Central TV Brasil, ok? Canal 525 da NET e também através das parabólicas. Entre em contato conosco, mande seu recado e desde já, muito obrigado. Um abraço a todos e até o próximo programa. Tchau.